Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de Bíblia e Teologia. Eu sou Paulo Vitor Santana e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E neste vídeo nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante. Vamos tratar de comentário bíblico. Se você quer estudar a Bíblia de uma maneira correta, de uma maneira séria, de uma maneira comprometida, em entender o verdadeiro significado do texto bíblico, você precisa de ferramentas para isso. E uma das ferramentas indispensáveis para uma boa interpretação do texto bíblico é um bom comentário bíblico. E eu já recebi diversas vezes essa pergunta: qual o melhor comentário bíblico para eu poder utilizar no meu estudo da Bíblia? Várias pessoas já me perguntaram isso, seja numa aula de teologia ou numa aula de escola bíblica, né? Pessoas me perguntando depois, olha, qual comentário que eu posso utilizar? Qual ferramenta que eu posso utilizar? E existem várias ferramentas, uma delas é uma Bíblia de estudo, nós podemos em um vídeo posterior falar sobre Bíblias de estudo, as melhores Bíblias de estudo. Se você quiser esse vídeo, já comenta aqui, já deixa aqui, nós podemos gravar posteriormente. Mas nesse nós vamos falar sobre os comentários, né? Sobre um comentário em específico que eu vou apresentar para vocês aqui, que na minha opinião é o melhor comentário bíblico que existe, de um só volume. Não estou falando aqui de comentários de vários volumes, como esse que vocês estão vendo aqui, ó, do Henry Wilsby. É um comentário da Bíblia inteira, só que dividido em vários volumes. O que eu vou apresentar para vocês aqui é de um volume apenas, em que ele comenta a Bíblia inteira, e para mim é o melhor comentário que existe de um só volume. Eu estou falando desse comentário aqui, ó, comentário bíblico Vida Nova. É lançado pela editora Vida Nova. Tem como editor geral o D. Carson, Donald Carson, um teólogo, né, fantástico, um dos principais teólogos da atualidade. E pessoal, olha o tamanho desse comentário. É um comentário da Bíblia inteira, né? Mais de 2.000 páginas de comentário bíblico. Esse comentário, para mim, é o melhor que existe hoje disponível no mercado. Custo-benefício, eu vou deixar o link dele aqui abaixo. Você pode acessar esse link e adquirir. Vale a pena o investimento. Eu lembro que esse comentário eu ganhei, né? Foi a Esther, minha esposa, quando a gente namorava, ela me deu esse comentário de presente. E sabe, eu amei esse presente. Mas vamos para o que interessa? Deixa eu apresentar esse comentário para vocês. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um livro da Bíblia aqui, né, uma carta, e vou mostrar para vocês como que é exposto esse tipo de comentário, como que o autor, nesse caso, um dos autores, o editor-geral Dei Castro, como que ele distribui o comentário bíblico, os argumentos dele, para você analisar e ver se vale a pena comprar, vale a pena adquirir. Olha só, vou pegar o texto de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, e vou mostrar para vocês aqui como que é dividido esse comentário, como que começa ali a introdução antes da carta. Né? Vou pegar uma passagem específica também de 1 Coríntios e vou ver, junto com vocês aqui agora, o comentário que é exposto dessa passagem. E aí vocês vão ver, avaliar se vale a pena ou não adquirir. Mas na minha opinião, vale muito a pena. E vocês vão ver por que eu estou falando disso. Esse comentário, eu utilizo ele nas minhas pregações. Sempre que eu vou montar uma pregação do zero, sempre quando eu vou escrever um sermão do zero, eu consulto esse comentário. Primeiro a minha Bíblia, algumas Bíblias de estudo, né? Depois eu vou para um comentário bíblico como esse, que é de um volume só. Depois, se a passagem for um pouco mais complicada, eu vou para outros comentários, né, bíblicos de vários volumes, enfim. Mas esse é um dos que eu mais consulto. Toda pregação que eu escrevo, todo sermão que eu escrevo, eu utilizo esse comentário aqui como consulta. É uma das minhas ferramentas indispensáveis para uma boa interpretação da Bíblia. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos analisar a introdução à carta para vocês entenderem o propósito desse comentário e vamos também pegar uma passagem de 1 Coríntios, né, para que nós possamos analisar e vocês entenderem também o propósito deste comentário bíblico e a importância dele. Então, pessoal, eu peguei aqui um exemplo, né, 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e aqui é uma introdução à carta, tá? É até difícil segurar esse comentário de tão pesado que ele é. Então aqui é uma introdução à carta, e nós vamos ver aqui, antes do texto bíblico, né, de comentar o texto bíblico, o autor faz uma introdução muito interessante, que vai te dar informações a respeito dessa carta. Então eu vou ler para vocês aqui somente algumas informações, para vocês entenderem a importância de ter um comentário desse. Preste bastante atenção na leitura. Corinto era uma cidade de nível cultural elevado, e os seus cidadãos, como de Atenas, adoravam muitos deuses. Entre eles, Afrodite é a mais conhecida. Então, olha que interessante aqui, você já tem algumas informações que vão te fazer entender o contexto da carta de Paulo aos Coríntios. A primeira informação: Corinto era uma cidade bastante intelectual, assim como Atenas. Além disso, adoravam-se muitos deuses. Diz a história que Corinto tinha mais deuses do que pessoas, né? Olha que interessante que você precisa entender para
compreender a mensagem bíblica, né? Dentre esses deuses, a mais adorada era Afrodite, a mais conhecida era Afrodite. Vamos pular um pouquinho para a questão da carta de Paulo em si aos Coríntios. Paulo fundou a igreja por volta de 50 depois de Cristo, depois da sua visita a Atenas, Atos 18, 1 ao 7. Ela se originou a partir dos sermões que Paulo pregou na sinagoga judaica, cujo líder estava entre os primeiros convertidos, Atos 18, 8. Então aqui nós já temos outra informação importante, como que surgiu a igreja de Corinto. Através da primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária, quando ele passa ali por Tessalônica, depois ele vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto e lá fica pregando o evangelho e nasce ali uma igreja. Então nós já temos a informação interessante de como que a igreja ela surgiu em Corinto. Prosseguindo aqui, Paulo passou por um período de desencorajamento do ministério que exigiu a intervenção direta do Senhor. Atos 18, 9 a 11. Ele vai citando os textos bíblicos. Depois de 18 meses de trabalho, a segunda estadia mais longa de Paulo em uma cidade, ele deixou Corinto. Tá? O trabalho prosseguiu com Apolo, um orador judeu capacitado que viera de Alexandria, e mais recentemente de Éfeso, onde seu ministério floresceu consideravelmente com o trabalho de Áquila e Priscila, Atos 18, 24 ao 28. Eles estiveram com Paulo em Corinto desde a fundação da igreja e trabalharam na mesma profissão como fazedores de tendas. Parece que Pedro também esteve em Corinto. Então, com essas informações aqui, você já entende a origem do problema de divisão na igreja de Corinto. No capítulo 3, Paulo vai tratar sobre isso. E ele fala sobre a questão de quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro. Né? São apenas instrumentos de Deus no processo de edificação da igreja. Mas é Deus quem dá o crescimento. E é interessante entender o seguinte, que através dessa informação que você tem, você compreende que Paulo esteve em Corinto, Apolo esteve em Corinto, Pedro esteve em Corinto, e por isso a igreja de Corinto estava nesse processo de que alguns escolhiam Paulo como seu líder, outros queriam Apolo, outros queriam Pedro. Então, essas informações são importantes para você entender o texto bíblico, né? Antes de escrever 1 Coríntios, continuando aqui, ainda na introdução, antes de escrever 1 Coríntios, Paulo parece ter escrito uma carta sobre associação com pessoas imorais que foi mal interpretada pelos coríntios. Então, antes de 1 Coríntios, nós já temos a informação aqui que Paulo já havia escrito uma carta, porque ele menciona isso em 1 Coríntios 5:9, falando sobre a associação da igreja de Corinto com pessoas imorais. Então você já tem mais uma informação interessante. Nessa época, Paulo tinha se mudado para Éfeso, quando alguns da casa de Cloe trouxeram notícias das divergências na igreja. O que origina a primeira carta de Paulo aos Coríntios? As informações que ele recebe dos irmãos da casa de Cloe. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 11. Então, o papel de um comentário bíblico é esse, de passar essas informações. Mais interessante ainda, você tem uma divisão do livro inteiro em um comentário bíblico. Você tem uma estrutura do livro. Eu vou mostrar para vocês aqui essa estrutura. Aqui você tem o esboço do livro, a apresentação do livro como um todo. Então, antes de você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você tem um esboço preparado, uma estrutura do livro inteiro. O autor aqui ele divide o livro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. E aí ele te mostra o tema de cada uma dessas partes e quais capítulos e versículos fazem parte dessas divisões. Então é interessante demais você ter um comentário bíblico. Agora, eu queria ressaltar com você uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o comentário que o autor ele faz dessa passagem. Preste bastante atenção naquilo que vamos tratar a seguir. Vamos lá, eu estou aqui com um comentário bíblico aberto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, onde ele trata de um caso de imoralidade na igreja. Um rapaz, um homem, que estava em um relacionamento com sua própria madrastra, ou seja, com a mulher de seu pai. Então, como que Paulo trata isso? Ele diz no versículo 5 que esse rapaz deveria ser entregue a Satanás. Olha, quando você percebe essa frase, o que significa entregar alguém a Satanás? Esse comentário bíblico, ele vai te explicar o que significa isso. Eu quero ler para vocês aqui a opinião do autor sobre essa fala de Paulo de entregar esse rapaz a Satanás. Isto é, excluí-lo da comunidade dos crentes para a destruição da sua natureza pecadora, literalmente a carne. Esse homem não é tratado como um não cristão. O propósito da ação da comunidade é a salvação de sua alma no dia do Senhor. Então, ele está interpretando aqui a fala de Paulo. Quando Paulo diz para entregar esse homem a Satanás, né, para que o seu corpo fosse destruído, a carne fosse destruída, mas o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo,
O que Paulo quer dizer com isso? O autor, ele interpreta o que Paulo quis dizer com isso, ele comenta aqui. Significa que a igreja deveria excluir esse rapaz, esse homem, da comunidade cristã, né? Discipliná-lo, para quê? Para que a carne dele fosse destruída, o corpo fosse destruído, ele fosse tratado, a fim de que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Ou seja, aquela disciplina, aquela exclusão, faria com que ele repensasse nas suas ações, faria com que ele analisasse as suas ações e se arrependesse, e então pudesse voltar posteriormente à comunhão com a igreja. Tá vendo aí a importância de ter um comentário bíblico? E assim como nós analisamos aqui 1 Coríntios, a introdução e também uma passagem, um comentário de uma passagem que foi o capítulo 5, neste livro, neste comentário bíblico, você vai encontrar todas as outras cartas, todos os outros livros da Bíblia sendo comentado, tendo uma introdução ali, a estrutura, o esboço do livro e também as passagens dessa carta, as passagens desse livro, seja qualquer outro livro da Bíblia, também você encontra neste comentário bíblico. Então vale a pena você adquirir esse comentário bíblico Vida Nova. Então, para a gente finalizar, esse vídeo teve o propósito de apresentar esse comentário bíblico aqui, comentário bíblico Vida Nova, da editora Vida Nova. Como editor geral, o teólogo Dei Carson, um ótimo teólogo, um dos principais teólogos da atualidade, mais de 2.000 páginas de comentário bíblico, vale a pena adquirir. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Você pode adquirir esse material e ser abençoado pelo seu conteúdo. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo.